Boa noite, estimado telespectador. Nesta edição do programa Ponto por Ponto, vamos conversar com o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos. Turismo e transportes que, se funcionarem bem, conseguem alavancar o desenvolvimento e a economia de Cabo Verde, mas infelizmente nos últimos tempos, devido a vários fatores, têm-se acumulado os problemas e desafios e pelo que pergunta-se quais são as soluções que estão a ser engendradas. É este precisamente o móvel da conversa com o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, a quem cumprimentamos. Boa noite, Sr. Ministro. Vamos começar pela área do turismo, pelo setor do turismo. Tinha dito em outubro último que este inverno europeu marcaria o fim do retrocesso no turismo em Cabo Verde por causa da pandemia. Os dados de que dispõe atualmente vão de encontro às expectativas traçadas em outubro? Muito boa noite, Sra. Jornalista. Antes de mais, permita-me enviar uma mensagem a todas as mulheres, uma mensagem de esperança, nestes tempos conturbados que nós passamos, as mulheres cabo-verdianas em particular e em especial a todas as colaboradoras da área do turismo e dos transportes aéreos. Todo o reconhecimento que o Governo e todos nós temos do trabalho que vem fazendo nestes últimos anos. Retomando então a sua questão, dizia sim que consideramos que este inverno podemos considerar, aliás, que seja o ponto de não retorno para os números de 2020 e 2021. Isso baseado naquilo que são os dados que nós temos neste momento. Dados que, obviamente, com esta crise da guerra da Ucrânia, deixa-nos um pouco em sobressalto, mas nós esperamos que a diplomacia impere para que possamos continuar naquilo que nós estávamos já a verificar em dezembro e janeiro deste ano, que eram um número considerável de turistas que nós começávamos a receber, turistas de outras paragens que não estávamos habituados até 2019, de países do leste, de países como a Roménia, de outros países que normalmente não visitavam ou cujos os seus cidadãos não visitavam Cabo Verde. Mas também notava-se já uma certa movimentação de turistas polacos e de outros países do leste europeu, tchecos, etc. Isto significa que nós começamos a ter aquilo que é a ambição do Governo, que é induzir a uma diversificação da procura, ou seja, trazer gentes de nacionalidades diferentes para permitir que o produto turístico também seja um produto turístico cada vez mais resiliente, permitir que não haja uma dependência de determinados mercados. Isso é bom e é aquilo que o Governo tem estado a trabalhar para que nós consigamos ter esse turismo cada vez mais diversificado. E estes números também são suportados em muitas declarações de operadores turísticos, designadamente do maior grupo que demanda os nossos serviços de turismo, o Grupo TUI, em que o Presidente, em janeiro, dizia que o Cabo Verde era um dos destinos turísticos de eleição dos europeus no verão de 2022. Outros números. Em 2022, já em 2022, janeiro, fevereiro, dispõe de dados em relação à movimentação turística? Os números que nós temos demonstram que poderemos estar a ter um aumento de cerca de 20% acima dos mesmos meses de 2021. Isto é bom. Porque demonstra que há também um acreditar naquilo que é o combate que nós estamos a fazer a nível do combate à pandemia. Todo o trabalho que foi feito durante o ano 2020, 2021, na preparação do destino Cabo Verde, na criação das condições de introdução de tudo aquilo que nós chamamos de segurança sanitária.
o último passo que nós demos a nível da vacinação foram elementos base que levaram com que muitos operadores turísticos que demandam Cabo Verde, visitantes que venham para Cabo Verde, acreditar no destino, e por isso é que nós estamos a ter esta retoma. E é uma retoma que nós entendemos e acreditamos que vai continuar a reforçar-se nos próximos meses. Mas os números ainda estão longe de 2019. Nós acreditamos que aquilo que nós tínhamos da previsão, mesmo que está inscrito no Orçamento de Estado, que fala de cerca de números que poderão chegar aos 500 mil, poderão ficar acima dos 600 mil durante o ano 2022. Isto é acreditar em todos os dados, em tudo aquilo que são as tendências. As próprias análises das tendências da Google diziam que para 2022 os britânicos, que é o maior mercado que demanda Cabo Verde, elegiam Cabo Verde entre os 5 destinos para visitar. Portanto, isto tudo demonstra que estamos no bom caminho, entendemos e acreditamos que a diplomacia irá vencer esta guerra e que as coisas entrarão nos seus eixos. A pandemia terá dado a Cabo Verde a possibilidade de reformular o setor do turismo? A pandemia trouxe... Nos aspectos que não funcionavam bem, que eram as críticas, por exemplo, críticas sobre a pouca diversificação do turismo, pouca sustentabilidade. Sobre esse aspecto, eu gostaria de falar daquilo que é a política deste governo sobre o turismo. O governo definiu, e bem, que o crescimento do turismo deve ser um crescimento sustentável, em que nós possamos ter cada vez mais a preservação e a manutenção daquilo que são os recursos ambientais, culturais. E só desta forma, num país em ilha, um país arquipelágico, com um ecossistema frágil, nós poderemos ter um turismo resiliente. E para que possamos fazer isso, também há determinadas apostas que devemos fazer. Uma das apostas é a diversificação. E mesmo antes da pandemia já tínhamos definido esta linha, que era de continuar a apostar na diversificação. E para fazermos uma diversificação, teremos que investir na infraestruturação do país. E por isso, ainda durante o ano 2021, nós começamos a preparar um amplo programa chamado Programa Operacional do Turismo, que é um programa orçamentado em cerca de 80 milhões de euros, que tem como linha, que tem como objetivo a diversificação do produto turístico, mas também a aposta na melhoria daquilo que é o marketing e da promoção que nós fazemos do país, sem esquecer as questões da sustentabilidade. Hoje, se nós queremos, no caso de Cabo Verde, que é um país arquipelágico, com um ecossistema frágil, se nós queremos que as gerações atuais e as gerações vindouras consigam tirar proveito do turismo e o impacto daquilo que são os ganhos nas famílias, nas empresas cabo-verdianas continua a aumentar, nós temos que diversificar, nós temos que ancorar outros setores de atividade. E esse programa traz algumas respostas para esses grandes desafios que nós temos no turismo, que é da excessiva concentração em 2 ilhas, que é da excessiva concentração nos mercados, e por isso tem todo um conjunto de projetos que vão responder a esses desafios que nós temos. E é precisamente perguntar, quando fala de diversificar o turismo, se há projetos para incluir as outras ilhas, para que o grosso dos turistas não se cinja a Boa Vista e ao Sal. Temos um objetivo definido neste programa, que é, num curto espaço de tempo, muito provavelmente em 2026, nós conseguirmos fazer com que 40% dos turistas que chegam a Cabo Verde consigam ir às outras ilhas, ou seja, que venham com um objetivo de visitar as outras ilhas. Definimos este objetivo, uma meta que foi definida, precisamente para conseguirmos densificar o turismo em todo o Cabo Verde, conseguirmos levar o turismo a todas as ilhas, porque só assim é que nós conseguiremos também dar combate à pobreza, porque o turismo é um instrumento também de combate à pobreza. E é isso que nós estamos a fazer com este programa. Ao investirmos na Ilha de Santo Antão, ao investirmos na Ilha de Santiago, no Fogo, na Brava, nós estamos a tratar do produto turístico dessas ilhas, tratar daquilo que eles têm e que tem um potencial grande que outras ilhas não têm, designadamente o turismo da natureza, o ecoturismo, para que as pessoas consigam lá ir e para que as pessoas sintam-se atraídas para visitar. E todo este programa acaba por ter essa vertente, que é de
ir à procura daquilo que são as potencialidades de cada ilha e transformá-las em produto turístico. Portanto, tem todo um caminho que nós queremos fazer para que o produto turístico seja diversificado, nós não estejamos concentrados no macroproduto, que continua a ser o produto dos próximos anos, não tenhamos dúvida que é o produto sol e praia, mas temos que agregar neste produto outros subprodutos do ecoturismo, do turismo residencial, de habitação, os desportos náuticos, para que possamos então dispersar os turistas pelas ilhas. Para isso também temos que ter uma boa conectividade. É isso também, que eu ia dizer, Sr. Ministro. O turismo não rima com problemas nos transportes. Sabemos que não tutela a área dos transportes marítimos, por exemplo, mas tutela a área dos transportes aéreos. Não vamos falar das ligações aéreas domésticas. Neste momento temos apenas a Bestfly, a TICV, a operar no país, com os estrangulamentos que todos conhecemos. Funcionou até há bem pouco tempo com apenas um avião, só recentemente conseguiu trazer um segundo. Que soluções estão em cima da mesa neste momento para o problema das ligações domésticas? Nós estamos a viver um momento atípico. Aquilo que aconteceu a partir de 2020 com a pandemia fez com que os dois principais setores deste país, que é o turismo e os transportes aéreos, fossem gravemente fustigados com uma crise à escala planetária. Ora, isto veio fazer com que as empresas não conseguissem aguentar. No caso da Binter, em 2020, acabou por ter uma redução considerável de vendas e levou a que manifestasse ao governo cabo-verdiano que não conseguiria aguentar e suster a situação, porque ficou paralisada durante quase 6 meses. E no caso da TACV também a mesma situação aconteceu. O governo esteve atento a todas essas duas situações e tomou medidas a tempo. No caso da Binter, fez com que em maio de 2021 houvesse uma solução emergencial, e fizemos-lo porque é a obrigação do governo garantir a mobilidade dos cabo-verdianos e dos residentes em Cabo Verde. E relativamente à TACV, tivemos também a capacidade de responder e de procurar solução para que a situação não continuasse na mesma. Quanto à Binter, conforme disse, adotou-se uma solução emergencial. Com a saída da Binter, fez-se um contrato emergencial com a Bestfly, Angola. Atualmente, este contrato emergencial já não vigora. Qual é a modalidade do contrato? Bom, nós optamos por fazer um contrato emergencial para dar uma resposta pontual numa situação que estava para sem mobilidade. Este contrato era um contrato de 6 meses, duraria um período de 6 meses, mas, entretanto, a Bestfly acabou por adquirir a empresa TICV e decidiram, e fizeram bem, porque aí estivemos a preservar os postos de trabalho, utilizaram a TICV como operadora para, neste momento, nós estarmos então com a TICV a operar. Ou seja, a empresa que neste momento atua no mercado cabo-verdiano é a TICV. É um processo que continua na sua evolução, porque entendemos que o importante é termos um serviço a ser prestado, independentemente de ser uma empresa estatal ou uma empresa privada. Nós já dissemos que, tendo em conta aquilo que foram os acontecimentos resultantes da pandemia e já derivado de um estudo que o Governo estava a levar a cabo sobre a sustentabilidade dos transportes aéreos domésticos, deveremos apresentar muito brevemente no Parlamento a Lei da Obrigação de Serviço Público. Esta lei vai permitir com que haja uma concessão do serviço público de transportes domésticos para permitir com que haja uma previsibilidade e uma fiabilidade nos transportes. E quem estará no mercado? Apenas a TICV? Este processo é um processo que obriga a uma seleção, através de concurso, de um operador aéreo que passará a fazer os transportes aéreos domésticos. A fazer isso, nós estaremos a garantir com que haja uma justiça nesse processo, uma transparência, mas
daí resultará a escolha de um operador. A ser a TICV ou outra companhia, portanto, vai resultar desse processo. Este é aquilo que, digamos, é a visão que nós temos relativamente ao processo dos transportes aéreos domésticos. Entendemos que este processo, que se assemelha muito àquilo que nós hoje temos adotado nos transportes marítimos, em que houve uma concessão, em que o Governo, perante um conjunto de indicadores, atribui uma indemnização compensatória ou não à companhia, porque isto vai depender de um conjunto de indicadores e estamos na fase do estudo para ver quais são esses indicadores que nós faremos, mas pelo menos teremos algo que é determinante, que é um conjunto de frequências, os horários bem definidos, em que o operador, que é a concessionária, vai ter que ser obrigada a cumprir com esse conjunto de indicadores e esse conjunto de condições que serão definidos no contrato. É esta a ideia, por forma a criar, primeiro, um quadro de previsibilidade, de fiabilidade, porque entendemos, e não só entendemos como os estudos é que dizem, num mercado muito exíguo como Cabo Verde, que é o mercado cabo-verdiano, se nós não tivermos um figurino que garanta também a sustentabilidade da empresa que opera, nós poderemos depois ter um quadro de incerteza e que pode levar também a disrupções a nível dos transportes. Já que se fala em prestação de serviço público, vários setores da sociedade cabo-verdiana defendem o regresso da TACV às linhas aéreas domésticas. O Governo admite esta possibilidade? Nós temos estado muito atentos a esses inputs que vêm da sociedade cabo-verdiana, mas entendemos que nesse aspecto nós temos que guiar por estudos. Temos que nos guiar por estudos que nos possam demonstrar qual é o caminho e que nos dê pistas para nós fazermos uma boa decisão e para que possamos também ter os resultados que não tenham o impacto negativo naquilo que é o orçamento do Estado. Nós sabemos que no passado a TACV deu muitos prejuízos e levou com que houvesse uma drenagem de recursos do orçamento do Estado. Só para ter uma ideia, continua a dar, mas só para ter uma ideia, de 2011 a 2016, os resultados, só de resultados operacionais dos transportes aéreos domésticos atingiram cerca de um resultado negativo de quase de 38 milhões de euros. Isto significa valores à volta de 500 mil contos por ano de déficit. A decisão do Governo foi no sentido de, se nós temos e encontramos um operador privado que consiga fazer esse serviço e que os prejuízos não sejam remetidos ao Estado, nós podemos optar por esta opção. E aí é que nós temos que pôr o foco é na empresa. Operador privado. A opção. Portanto, está fora de questão o regresso da TACV. Não disse isso. Disse é que os estudos que nós temos neste momento e que estamos a fazer, que é um estudo agora que nós estamos a encomendar, que é sobre a conectividade, vai nos dar pistas. Mas eu quis apresentar este histórico que nós temos para demonstrar que muitas vezes o foco é na empresa ser estatal ou não, mas no nosso entender o foco deve ser na qualidade do serviço. Se conseguirmos encontrar e se conseguirmos garantir que um operador privado nos possa trazer um serviço de qualidade, confiabilidade e previsibilidade, devemos optar por este serviço. Mas, todavia, nós estamos a fazer esse trabalho, esse estudo, para que possamos tirar algumas conclusões. Porque com a pandemia... Porque não dois operadores, Sr. Ministro? Dois operadores sempre trazem mais qualidade e mais escolha aos utentes. Aí também é que eu queria também dar também mais algumas luzes sobre esta matéria, que às vezes nós insistimos em ter 2 ou 3 operadores. Todos nós gostaríamos de ter 2 ou 3 operadores, mas o mercado é exíguo. Nós estamos a falar de um mercado que em 2019 não atingiu mais do que 400 mil passageiros. Os estudos que nós temos, vários estudos que já existem, demonstram que o ponto de equilíbrio, ou seja, onde a empresa não tem prejuízo, começa nos 300 mil passageiros. Ou seja, significa que quando introduzimos 2 operadores e tivemos
exemplo daquilo que foi no passado com a Interisland, com a Alcioner, e pergunta-se muitas vezes porque é que esses operadores depois saíram. Porque não conseguiram aguentar com os prejuízos. E essa exiguidade do mercado é que obriga muitas vezes a situação de, às vezes, ter um único operador. Mas isso não significa que o governo decidiu que haja o monopólio deste operador. Porque tem que deixar bem claro que a TICV, neste momento, está a operar no mercado porque solicitou uma licença junto da Agência de Aviação Civil. Não há nenhum instrumento legal que definiu que apenas a TICV pode estar no mercado. Se um outro operador quiser entrar no mercado, pode entrar. Agora, normalmente, o que é que acontece? Tendo o mercado e que neste momento está à volta dos 150 mil passageiros ano, mas em 2019, que foram dos melhores anos, tendo um mercado que ainda não ultrapassou os 300 mil, os 400 mil, nós temos dificuldade de ter mais do que um operador, porque o operador acaba por dar conta que o terreno não é sustentável, ou seja, dificilmente esses dois operadores terão lucros numa situação de concorrência. Então, e esse é que leva muitas vezes a que as empresas acabam por desistir. Ou seja, o Estado não controla essa questão de ter um ou dois ou três ou quatro operadores, porque o mercado é livre. Sr. Ministro, o maior partido da oposição sempre alega a questão da transparência no negócio com a Best Fly. O que é que o governo tem a acrescentar depois de meses de críticas em relação a este negócio? Creio que vezes sem conta nós já apresentamos toda a documentação que era para ser apresentada. Nós fizemos um acordo emergencial, um contrato de concessão emergencial com a Best Fly Angola, que iniciou as suas operações a partir de maio de 2021 e terminou em outubro de 2021. É um processo transparente. A justificação de se fazer a seleção daquela empresa nós podemos encontrar no Código de Contratação Pública. O próprio Código Aeronáutico prevê que se pode fazer um contrato de concessão de serviços domésticos, portanto, e da obrigação de serviço público nos serviços domésticos. Portanto, aí creio que não há, e nós acabamos por até apresentar o acordo junto do Parlamento, onde mostramos claramente que era um acordo simples, em que está definido um conjunto de obrigações da Best Fly e obrigações do Estado, designadamente os horários, as frequências que tinha que fazer, ou seja, o número de frequências mínimos para as ilhas, e tinha que cumprir aquele processo, tinha que cumprir aquele acordo. E isso foi o Estado fez seguindo aquilo que é dentro das bitolas da lei. Portanto, creio que ali não há nenhum processo, não há nenhuma intransparência nesse processo. Até porque, como eu já disse, nós apresentamos o contrato junto do Parlamento. Sr. Ministro, transitando para a questão das linhas aéreas internacionais, a TACV retomou em dezembro último, depois de 21 meses parado por causa da pandemia, mas outras companhias já haviam retomado, mesmo com a pandemia. Não terá sido uma retoma tardia para a TACV, em que os cabo-verdianos, estando com poucas alternativas nas ligações com o estrangeiro, reclamavam já a entrada da TACV? Bom, como sabe, a TACV foi privatizada em 2019. Nós fomos à procura de um parceiro com nome no mercado internacional. O modelo de negócio que nós pretendemos lançar com a TACV dizia a respeito a criação de um hub na Ilha do Sal, em que a TACV era o elemento essencial e principal na criação dessa plataforma. Posteriormente tivemos a pandemia em 2020 e tudo caiu por terra. Havia um plano de negócios que estava a ser seguido desde março de 2019, quando em 2020 acontece a pandemia, o primeiro caso na Boa Vista, foram suspensos os voos internacionais e tudo caiu por terra. Mas há quem diga que o plano de negócios da TACV já não estava bem encaminhado.
Creio que não. Aí temos que voltar novamente aos números. Temos que voltar aos números para irmos ver que esta empresa apresentou um plano de negócios, aliás, como dizia a lei das privatizações e o contrato de privatização, de compra e venda, o processo estava a começar a dar os seus primeiros passos. Nós não podemos querer obrigar uma empresa que nos seus primeiros 9 meses, no caso concreto uma empresa de aviação, que é uma empresa, aliás, que é um investimento de capital intensivo e que significando que obriga a que nos primeiros meses tem que se fazer um forte investimento na empresa para poder levar o serviço junto dos clientes, poder credibilizar a empresa junto dos clientes e dos outros operadores, porque sabemos que antes dessa data a empresa estava num processo de degradação da sua imagem. Nós não podemos obrigar e querer que em pouco mais de 6 meses a empresa começasse a dar lucro. O plano de negócio dizia claramente que só se previa lucro da empresa a partir de 2021. Está plasmado no plano de negócios. Portanto, creio que ali nós temos que ver que previa-se estancar os prejuízos. Mas não em 6 meses, não em 9 meses, porque está previsto no plano de negócios que só em 2021 essa empresa começaria a dar lucro. E normalmente as empresas têm essa fase de crescimento que normalmente nos primeiros meses são meses de prejuízos. E esse é o normal da vida das empresas. E começou-se a fazer e começou-se a ter alguns resultados. Em 2019 nós tivemos um aumento considerável do número de passageiros transportados. Cerca de 293 mil passageiros transportados. Mas a empresa terminou o ano com prejuízo, Ministro. E tinha que ser porque 2019, está escrito 2020 e 2020 pior ainda porque já ficou paralisada a partir de março até dezembro. Mas tinha que dar esses prejuízos porque é assim que é a vida das empresas. Tem que começar a dar prejuízos para depois começar a ter o retorno do investimento que é feito. E quando chegamos em meados de 2021, que é a altura que nós começamos a negociar com o parceiro islandês, nós começamos a tratar de várias questões que tinham a ver com a injeção de capital para que pudéssemos pôr a empresa a funcionar, porque a empresa sem vendas tinha que dar prejuízo, tinha que ter um problema, aliás, veio-se confrontada com um problema de financiamento das suas operações, mesmo as operações mínimas, que é de manter o corpo de funcionários, que era de quase 300 de pessoas na empresa. E o governo, enquanto isso, injetava dinheiro na empresa, dava avales, chegou a dar avales e tinha que ser. Que no total dão 7 milhões de contos. Aí os números também não estão muito corretos, então, mas eu vou ratificar. E o que é que eu queria dizer? Que esta fase da negociação que nós iniciamos com a TACV em março, logo a seguir ao primeiro caso da Covid na Boa Vista e que levou com que houvesse a suspensão dos voos a nível internacional, a empresa ficou no chão. E a empresa deixou de ter receitas. Ou seja, não vendeu mais a partir daquela data. Obviamente que tínhamos que resolver o problema e aí começamos a negociar com a Lofleidir à procura de uma solução para que fizéssemos face às despesas mínimas, que são as despesas com os trabalhadores, para conseguirmos manter os postos de trabalho. Isto é um processo que começamos a fazer com a Lofleidir. Obviamente que a empresa, o grupo Icelandair, através da Lofleidir, não teve capacidade para apoiar a empresa nesse momento. E então começamos um processo negocial que que foi lenta, precisamente porque o governo não estava a chegar a um entendimento com a Lofleidir sobre como é que se poderia resolver o problema da TACV. Só em março de 2000... O governo liga o fracasso da privatização da TACV à pandemia? O fracasso não podemos falar num fracasso da privatização, em primeiro lugar, porque temos aqui um processo. Estamos a falar de quê? Temos um processo que temos que entender e ver o seguinte, e ver no tempo. Tivemos a privatização em 2019, março de 2019,
Em março de 2020 tivemos a pandemia que fustigou completamente a empresa e impediu mais que a empresa faturasse. E a partir desse momento temos um problema que é uma força maior que leva com que a empresa deixe de faturar. Se a empresa deixa de faturar, obviamente que vai ter prejuízos, porque alguém tem que injetar lá dinheiro. Mas a ocupação dos voos antes da pandemia já era fraca, Sr. Ministro? A ocupação dos voos depende. Vamos lá ver, nós temos que ver os transportes aéreos têm a sua sazonalidade. Se nós falarmos dos meses de janeiro a maio, normalmente são os meses de baixa naquilo que é a aviação civil. Nós podemos olhar e fazer um retrato dos meses de novembro a janeiro, em que a ocupação dos voos era altíssima. E os dados que nós temos de 2019 dão conta disso, de que em 2019 tivemos uma melhoria considerável. Estamos a falar relativamente a 2018 de um aumento de quase 90% a nível do número de passageiros transportados, com 5 aviões a chegar em 11 cidades, 11 destinos, a transportar passageiros dos 3 continentes. Quando chega a pandemia, as coisas caem para o chão completamente e zeramos aquilo que são as vendas e a faturação da empresa. Obviamente que ali tinha que haver uma mão do Estado para salvar a empresa, porque a empresa, a outra parceira, não disse claramente que não tinha capacidade para fazer e para acompanhar o Estado. E aí começamos a discutir. Regressamos aos números, Sr. Ministro. Há pouco disse que o Governo concedeu avales de mais de 7 milhões de contos à TACV, portanto, gerida pela Loftleider Icelandic, e disse que estes números não estavam corretos. Não estão corretos. Como assim? Os números, e eu vou apresentar os números. Considerando de março de 2019 até o último acordo que nós assinamos em março de 2021, os nossos números dos avales são cerca de 39 milhões de euros. Esses são os números que nós temos, que são os avales emitidos que foram dados para, em primeiro lugar, sustentar os salários. Porque senão teríamos aqui um problema grave com 300 colaboradores da empresa que não teriam os seus salários. Mas eu ainda queria dizer o seguinte, que a análise que nós temos que fazer, e tem que ser uma análise honesta para as pessoas lá em casa poderem entender. Esse processo negocial termina em março de 2021, quando assinamos um acordo, depois de quase 10 meses de negociação, conseguimos assinar um acordo com a Loftleider. A Loftleider disse claramente que não conseguia injetar dinheiro e nessa altura o Estado conseguiu chegar a um acordo em que a Loftleider fez uma redução das dívidas que a TACV tinha para com as empresas do grupo Icelandair. Foi uma das cedências que eles fizeram por não conseguirem injetar dinheiro. Esse nós temos que dizer e está plasmado no acordo. A Loftleider acabou também por reduzir aquilo que era as tarifas de leasing, ou seja, de aluguer de aviões. E também tinham também uma proposta de injetar mais para a frente, consoante a melhoria do mercado, cerca de 25 milhões. Mas depois chegamos a uma altura, quando vimos que não havia condições da Loftleider cumprir com os seus compromissos e com as condições que ele acabou por assinar, acabamos então por fazer aprovar um decreto-lei para fazer a reversão dos 51%. E esta é a história que nós temos. Mas também temos que ser honestos e dizer que a Loftleider... A reversão da privatização, Sr. Ministro, os avales, o montante relativo aos avales e outros montantes injetados na empresa passaram para a dívida pública cabo-verdiana? Não passaram. Os islandeses vão pagar? Não passaram. Por enquanto não passaram, porque vamos lá ver, isto é dívida da TACV para com a banca. Ou seja, o aval é uma garantia que o Estado dá à TACV e a TACV vai à banca contrair crédito. E esses 39 milhões de que eu falei é o valor dos avales das garantias que o Estado emitiu durante esse período de 2019 até o março de 2021. E a oposição também argumenta que o governo ia injetando outros montantes na empresa
Não, sem aí ser também, usados. não, mas aí também é incorreto. Isto está fora de questão. Não queira esclarecer sobre isto. O governo não injetou diretamente dinheiro na TACV dessa forma como se está a dizer. Por exemplo, indiretamente, então? Não injetou diretamente, porque, quando eu digo não indiretamente, porque emitiu sim garantias para que a TACV fosse a banca. Isso é o formato que temos estado a fazer e era uma obrigação do governo numa situação em que uma empresa iria, inevitavelmente, se nós não fizéssemos isso, sabíamos que a empresa entraria em falência, seriam 300 postos de trabalho que iriam ser anulados de noite para o dia. E houve uma consciência clara de que, sendo a TACV um instrumento importante para a montagem do rabo do sal, sendo a TACV um instrumento importante para a conectividade para o exterior, veja que, na ausência da TACV, as tarifas das outras companhias aumentaram para preços proibitivos. Então, entendeu o governo que devíamos salvar mais uma vez a TACV. Mas isto não é um exclusivo do governo cabo-verdiano. Todos os outros países, Portugal aqui tão perto, que já injetou mais de 3 mil milhões de euros na TAP. Uma empresa que era rentável até antes da pandemia. Portanto, é uma situação similar. Não há como dar a volta a uma situação dessas em que, de noite para o dia, o governo decidiu que não houvesse, para proteger a população desta pandemia, decidiu que não houvesse voos. E a partir desse momento a empresa deixa de faturar e tem que ter, obviamente, um suporte. Não há outra forma. Recentemente, mesmo após a reversão da privatização, digamos assim, após a renacionalização da TACV, o governo deu recentemente um novo aval para que a empresa contraia um empréstimo de 165 mil contos junto da Caixa Económica de Cabo Verde para pagar salários. Quer dizer que a retoma não está a funcionar ou ainda é cedo para se tirar ilações? Bom, a partir do momento em que nós fizemos a reversão dos 51%, o controle da companhia passou para o Estado. 90% do capital social da companhia é detida pelo Estado. E definimos algumas bitolas de como é que nós queríamos que a empresa entrasse num novo caminho para voltar à estabilização. Aliás, na Assembleia Geral de dezembro, nós acabamos por aprovar um plano de estabilização e retoma que tem a sua vigência por cerca de 18 meses, que traduz-se basicamente em dois aspectos. Em primeiro lugar, é pôr a companhia a voar para o principal ponto de destino dos cabo-verdianos, que é Portugal. E queremos fazê-lo porque entendemos que é a melhor forma de levar com que os cabo-verdianos tenham uma alternativa de conectividade com o mundo, porque sabemos que, chegando a Portugal, temos um outro hub, é possível fazê-lo e poder ter acesso aos voos de outros países. Em segundo lugar, fazer com que esta companhia vá à procura do mercado turístico, que é também outro elemento e outro objetivo que nós pretendemos fazer. E fizemos isso com o objetivo de estabilizar a companhia, porque mais tarde ou mais cedo nós também queremos levar a fazer a reprivatização da companhia, porque entendemos que, sendo uma companhia que queira fazer entrar na competição das outras companhias no mundo, tem que estar com uma gestão muito mais eficaz. A companhia retomou em dezembro, já estamos em março. Quais são os resultados da retoma? Os resultados da retoma são ténues e tinham que ser, porque nós estamos num período de incerteza. As companhias no mundo inteiro estão com dificuldades em retomar os níveis dos performances que nós tivemos em 2019. Os dados da IATA e da ICAO dizem claramente que, muito provavelmente, só em 2024-25 é que poderemos voltar aos números de 2019, e nós estávamos à espera, e o plano de retoma que nós desenhamos tem esse quadro de uma retoma ténue, fraca, com
com um número de passageiros bastante baixo, mas temos que fazê-lo. As companhias, numa situação dessas, têm que entrar por esse chamado cabo das tormentas para depois chegar a um patamar que consideramos que poderemos atingir até o final do ano. E só assim é que nós conseguiremos resolver o problema da estabilização da companhia. E este é um processo que todas as companhias no mundo estão a passar. A TACV retomou com um único avião alugado em sistema de wet leasing, ou seja, o avião vem já com a tripulação estrangeira, enquanto que os tripulantes nacionais ficam sentados em casa a receber salários. Esta era a única opção? No momento em que nós tínhamos, e perante os condicionalismos relativamente, por exemplo, a nível da regulação, sabe que a aviação é um setor bastante regulamentado, por questões de segurança até, há questões técnicas que nos ultrapassam e que obriga a que tenhamos que recorrer a este sistema de aluguer em que, numa primeira fase, os tripulantes são da companhia que nos aluga o avião. Numa segunda fase, que nos permite, durante esse período, estaremos a fazer o treinamento dos nossos tripulantes, porque veja que os nossos tripulantes ficaram meses em casa. Então, na aviação, obriga que, quando se há um determinado número de meses em que o tripulante está parado, terá que ser submetido a um treinamento, e por isso é que temos que fazer dessa forma. O Sr. Ministro tem dados sobre o custo do aluguel deste avião? Não tenho, mas eu acho que vamos lá ver. Estas são questões mais de tratar a nível das empresas, da empresa TACV, mas o que me interessa é esse processo evolutivo. Não é? O que me interessa é o Conselho de Administração apresentar-me um plano de estabilização e fazermos o seguimento de que as coisas estão a seguir para um patamar que é o chamado patamar do mínimo, ou seja, do break-even point, que nos permite dizer que estamos a sair a cabeça fora d'água. E qualquer companhia faz isso, porque não é da noite para o dia que vamos conseguir conquistar os passageiros para termos o avião cheio. Mas se nós tivermos essa perspectiva de que dia após dia nós estamos a aumentar o número, e é isso que está a acontecer, fico satisfeito e os cabo-verdianos todos ficam satisfeitos porque estamos a ter uma alternativa de conectividade, estamos a ter uma alternativa que nos impede, aliás, que cria condições para que não haja os preços e as tarifas dos bilhetes proibitivos. E quanto dinheiro já se injetou na TACV depois da reversão da privatização? Este montante de que falou, que foi aprovado recentemente, que é este aval que nós tivemos, que fizemos, que é uma garantia do Estado, em que a TACV foi ao banco, contraiu um empréstimo para podermos dar os passos que nós temos, que estão definidos nesse plano. Segundo se diz no boletim oficial, é para pagar salários e cumprir outros compromissos emergenciais. Sem dúvida, sem dúvida. Este não é o valor que vai permitir que a TACV resolva o seu problema, como seria de esperar. Mas é um primeiro montante que nós temos que, e tinha que ser necessário para fazer... Vai continuar a injetar mais dinheiro na TACV? Qualquer empresa, para fazer a sua caminhada no início, tem que precisar de fundos. Não há nenhuma empresa, e por isso é que normalmente as empresas vão à banca para ir buscar dinheiro, para rentabilizar e depois devolver à banca. Esse é o processo normal que acontece. E é isso que está a acontecer na TACV. Agora, nós temos que ter a capacidade de fazer um bom controle, uma boa planificação para que esse processo seja num curto espaço de tempo, para que a TACV possa seguir o seu caminho e possa ser rentável. E é isso que andamos à procura neste processo de estabilização da companhia. Por isso é que eu disse... A TACV não consegue sair do vermelho, não consegue sair da zona de turbulência. Já se pensou na possibilidade de se extinguir a TACV e criar uma empresa nova de raiz? Não está em cima da mesa essa opção de extinção da TACV no presente momento.
está em cima da mesa análise, estudos para vermos quais são as melhores pistas para levarmos a bom porto a companhia. E digo isso porquê? Porque nós entendemos que a TSV é um excelente instrumento que, se bem gerido, e não tem que estar nas mãos do Estado também, se bem gerido, poderá trazer-nos, em primeiro lugar, alternativa de conectividade, em segundo lugar, o mercado turístico, aquele mercado que traz clientela para os nossos pequenos hoteleiros, que normalmente os pequenos hotéis são detidos pelos cabo-verdianos, e, se bem gerido, conseguirá trazer cada vez mais os imigrantes para o país, que são aqueles que também trazem muito rendimento para ser gasto no país. Por isso nós não podemos ver a TSV na dimensão do seu balanço. Temos que também ver o que é que são as externalidades positivas, os efeitos, os ganhos que trazem. Em 2019, e era aquilo que eu disse que nós temos que ler bem os números, em 2019 nós tínhamos dados que demonstravam claramente que os efeitos positivos que trazia para a economia, para as empresas petrolíferas, só para lhe dar o exemplo, uma única empresa petrolífera teve um aumento em 2019 de 21% nas suas vendas. E quando se vai ver, vendas à TACV. Vendas, aliás, aumento de faturação da CV Handling, da ASA, na banca, na construção civil. São todos setores que estão interligados a este setor porque permitindo preços justos, que é aquilo que nós estamos a querer fazer com a TSV, a nível dos bilhetes de passagem, é permitir um maior número de clientes a chegar ao país, é permitir uma diversificação do turismo. Sim. E por isso nós continuamos a acreditar que este é o caminho que devemos seguir. Sr. Ministro, o tempo urge. O que aconteceu ao avião que foi arrestado na Ilha do Sal? E uma outra pergunta, Cabo Verde chegou a receber algum montante da Lofleider Icelandic pela compra da TACV? Sim, sim. O avião que está arrestado no Sal, como sabe, é de uma decisão do Tribunal do Sal, da comarca do Sal. E essa é uma decisão que, devido a uma ação interposta pela ASA, que reclamava uma dívida da TACV para com a ASA. Portanto, aí é o Tribunal a funcionar e vamos deixar o Tribunal funcionar normalmente. E que informações pode nos dar sobre este processo que está no Tribunal Arbitral em Paris? Relativamente ao Tribunal Arbitral, é um processo que está a seguir os seus trâmites, nós estamos a seguir, porque somos parte, obviamente, somos convocados nesse assunto, temos constituído os nossos advogados para demonstrar claramente que a outra parte não tem razão naquilo que diz e que o Governo de Cabo Verde continua empenhado em demonstrar por A mais B que tudo o que foi feito de uma forma clara e que não tem nada de ver a parte da Lofleider ou outro parceiro. Portanto, nós vamos continuar a lutar para demonstrar isso no Tribunal do Arbitral de Paris. Então, o Sr. Ministro estava a explicar se Cabo Verde chegou a receber algum montante da Lofleider Icelandic? É também um processo que muitas vezes há uma confusão que se faz. A TACV foi avaliada por uma empresa internacional. Há uma avaliação. O que se avaliou e o que património é que se avaliou da TACV foram imóveis e peças sobressalentes. Os imóveis custavam quase 90% daquilo que era a avaliação. Os imóveis ficaram para o Estado. Fez-se a venda da TACV, dos 51%, com base naquilo que era as peças, basicamente. Então significa que o valor que se fez da venda, que era de 145 mil contos, é o valor dessa avaliação que se fez da TACV. Ou seja, não se chegou num dia e disse TACV vale 145 mil contos. Fez-se uma avaliação e, a partir daquela avaliação, colocou-se o preço nos 51%. Portanto, no momento, de acordo com o contrato de privatização, dizia que uma parte seria por encontros de contas, porque a TACV devia uma parte à Lofleider valores de 2018 e outra parte, 48 mil contos, seria paga em dinheiro até 2019. A Lofleider não pagou
ainda não pagou até a altura de 2019 os tais 48 mil contos, e foi nessa altura que o Estado, perante o atraso no pagamento, começou a exigir da Lofridir que pagasse. E depois veio a pandemia, não pagou e continuamos a exigir. E é uma das matérias que nós levamos ao Tribunal Arbitral para demonstrar que eles não cumpriram com os clausulados do acordo. E muito mais outros clausulados que não cumpriram. Sr. Ministro, agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui a esclarecer estes pontos. Infelizmente, o tempo já esgotou, pelo que vamos ter de parar por aqui. Quanto a si, estimado telespectador, agradecemos por ter acompanhado esta conversa com o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos. Votos de noite tranquila e um feliz Dia das Mulheres.